Meus irmãos, estamos caminhando aqui nessa celebração, estudando o livro de 1 João, e hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o texto bíblico, pedir os irmãos para manterem na ordem que está aí. Nós começamos na semana passada falando dessa carta de 1 João. Quem escreve então essas cartas, então, portanto, 1 João, o discípulo de Jesus, ele escreve para um grupo de irmãos na Ásia, que estavam enfrentando desafios de um ensino falso que estava sendo vinculado ali, que comprometia a divindade de Jesus, falamos isso na semana passada já, e comprometia a humanidade de Jesus. Esse grupo dizia que Jesus recebeu um poder no batismo, e esse poder, eles diziam, uma emanação angelical, tinha o deixado na crucificação. Se isso fosse verdade, comprometeria toda a mensagem de redenção de Jesus. Por isso João escreve, como Paulo também, combatendo esse grupo e colocando algumas verdades que nós temos percebido desde semana passada. Por isso o texto é tão relevante para nós. Sabemos quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Isso faz sentido quando vamos estudar o texto bíblico. Então vamos ler o texto, são 6 versículos apenas hoje. Vai ser projetado como está lá. Vamos lá. 1 João 2, de 1 a 6, diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Considerando tudo que nós já falamos na semana passada e agora lembramos, nós entendemos um pouco qual é a preocupação de João, qual é a sua exortação, o caminho que ele está fazendo aqui, levando em consideração aquele falso ensino ventilado na região. Primeiro, verso 1, tratando propriamente do texto agora, quero ler em 2 versões, como já lemos na NVI, a NVT, esse texto de baixo, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai. Olha só que bonito. Jesus Cristo, aquele que é justo. O ensino que estava sendo ventilado desconsiderava o que eles propagavam, que não era o ensino bíblico apostólico, uma vida mais sem responsabilidade, sem santidade. Diziam eles que eles faziam com o corpo, já que o corpo era mau, não afetava a vida espiritual. João está dizendo o seguinte: meus filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas ele sabe, se contudo vocês pecarem, ou se alguém pecar, nós temos um advogado. Então, João está lançando uma base aqui. Nós que conhecemos a Deus e a Jesus, e a Deus através de Jesus, uma pessoa só pode conhecer Deus através de Jesus, ele está dizendo, nós que conhecemos a Deus através de Jesus, nós não vivemos no pecado, mas há momentos que erramos. E quando esse momento chegar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Quer dizer, nós não estamos condenados, porque nós temos um advogado. Nós temos um intercessor, a linguagem aqui é interessante, essa linguagem. Esse termo aparece umas 4 vezes no Novo Testamento, sobretudo no texto de João, quando o Espírito Santo é chamado de Paráclito, advogado, encorajador, que vai vir para estar do nosso lado. Essa palavra indica isso, alguém que se coloca ao lado do outro para ajudar. Quando Jesus está ensinando que vai subir, ele falou que deixaria o Paráclito, o Consolador. E aqui essa palavra, o texto está dizendo isso. Se pecarmos, nós temos esse advogado que defende a nossa causa.
o nosso advogado defende nossa causa diante do Pai. E a Bíblia chama ele de Jesus Cristo, que é justo. Logo depois da ressurreição, Jesus foi chamado muitas vezes em Atos de justo. Quer dizer, ele pode estar diante de Deus por nós, porque ele é justo. Só ele pode interceder por nós. É o que está escrito em Atos, capítulo 3, 14, 7,52, não é? Como o Cristo, o justo. Então, nós temos um advogado junto ao Pai, nós não estaremos condenados, ele vai interceder por nós quando pecarmos. Não estamos sempre na vida de pecado, mas quando pecamos, temos um advogado. Então, João, ele trata desse assunto dentro de uma perspectiva coerente com a palavra revelada. E aí nós lembramos de 3 textos, pelo menos, que vai nessa direção. Romanos 8, Paulo diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só que esse texto vai na mesma direção. Escrevendo a Timóteo, ele diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Hebreus diz, um texto fantástico: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amém, irmãos? Nós temos um Cristo que nos amou, se entregou na cruz por nós, para resolver o problema da nossa situação de pecado, e esse intercede por nós, intercede por seus filhos, é o que o texto diz. Então, o que João está falando em 1 João 2,1 é o ensino que nós vemos em todo o Novo Testamento. Nós temos um intercessor, nós temos um advogado. Que bênção, amém? Verso 2, continuando, diz, olha só: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou a NVT diz, nova versão transformadora diz: ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, esse que é advogado é a propiciação. João está usando uma linguagem do Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados e afastava a ira divina sobre o povo de Deus, e o povo encontrava o perdão. Só que Jesus faz isso de uma forma definitiva. O autor dos Hebreus diz que muitas vezes muitos sacrifícios foram feitos. Esses sacrifícios não tinham que ser feitos novamente. Jesus fez de uma vez por todas, foi a nossa redenção. Um ato só na cruz resolveu todas as coisas. E diz aqui João que ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, uma constatação de que Cristo morreu para resolver o problema do nosso pecado. E o texto diz, não só pelos nossos, mas pelo mundo, pelos pecados do mundo todo. Isso significa não que todos estão garantidos na salvação, mas que o ato de Cristo na cruz foi para a redenção do mundo todo. Nem todos vão responder a esse ato, mas a sua morte foi para alcançar o mundo, dar a oportunidade de redenção e de perdão para o mundo todo. É o que o texto está nos dizendo. Então nós temos aqui o sacrifício de Cristo que resolveu o problema e que nos alcançou, e que alcança todo aquele que crê. Verso 3 e 4 diz assim: sabemos que o conhecemos. Então João toca num assunto interessante, porque aqueles falsos mestres diziam que tinham alguma experiência, e diziam que a experiência deles era uma experiência espiritual superior, porque eles eram os verdadeiros espirituais, eles diziam. O verso 3 então toca neste assunto: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse argumento João já tinha usado no capítulo 1. Então, os falsos mestres que a gente entende hoje, no estudo, na história de pré-gnóstico, foi um movimento religioso que se estendeu até o 2º século, chamado de gnosticismo. Aqui seria um processo ainda bem inicial de pré-gnosticismo. Eles se achavam os verdadeiros espirituais e diziam que conheciam a Deus através de experiências místicas que somente eles tinham com verdadeiros espirituais.
E João está dizendo, olha, se alguém diz que o conhece, mas não obedece, é mentiroso. Então, a palavra vai nessa direção, considerando esse contexto de comportamento inadequado dos falsos mestres que estavam ameaçando aquela igreja. A dinâmica que a gente percebe aqui de um cristão genuíno, ela deve ser uma dinâmica que leve à obediência, se conhecemos de fato a Deus. A palavra de Deus é importante, não apenas uma experiência ritualística como eles estavam vivendo e valorizando, mas uma experiência que leva à obediência e à santidade. Então, a evidência de conhecer a Deus e a Jesus é a obediência. O que mostra que nós conhecemos a Deus é obediência. Palavras vazias não revelam nada. Um comportamento religioso numa certa direção, a princípio, não está dizendo nada. Então, João está usando um argumento que ele usou em 1 João 1,10, quando diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso, e agora ele diz a mesma coisa, é o mesmo argumento. Quem diz que conhece, mas não obedece os mandamentos é mentiroso. É isso que João está aqui rebatendo quando aquele grupo estava indo em outra direção, com uma conduta moral desprezível, sem valorizar o ensino verdadeiro apostólico. O verso 5 e 6 diz assim: mas se alguém obedece à palavra, quem não obedece, diz que conhece, mas não obedece é mentiroso. Mas ele diz, se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, está crescendo. A coisa está expandindo. Dessa forma sabemos que estamos nele. É evidência. Verso 6, aquele que afirma que permanece nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Olha só como é que a Bíblia é fantástica. A NVT diz no finalzinho, você está vendo aí, não é? Diz o 6, quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. É o padrão que Jesus nos coloca, não apenas uma vivência religiosa, ritualística, no ritual, na liturgia, mas eu conheço a Deus, obedeço e ando como ele andou, que é o padrão. Por que João está falando isso, meus irmãos? Porque aquele grupo não estava andando como Jesus andou. Então, nada na palavra de Deus está no vazio, há um contexto. Nesse ponto, aqueles falsos mestres estavam vivendo na incoerência em relação ao que diziam e o que viviam, e isso é um problema. O termo aperfeiçoado aí é o amor de Deus que é levado à sua plenitude. A experiência verdadeira no amor de Deus, a obediência, o amor, é a questão que está mostrando aqui. E aí nós lembramos um texto de João, o Evangelho de João, quando a gente fala de obediência, né? Tantas vezes citamos aqui, João 14, 21. Olha só o que diz João 14, 21. Lê comigo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então nós podemos perguntar, quem que ama a Deus de verdade? Quem obedece os mandamentos. Aquele então que me ama será amado por meu Pai. Olha só, ser amado pelo meu Pai. Eu também o amarei, Jesus está dizendo, eu também o amarei, e me revelarei a ele, e me manifestarei a ele. Que coisa bonita que vai nessa direção. João, o Evangelho, está nos ensinando aqui, porque o Evangelho de João está afinado com a carta, o mesmo autor. E aí, meus irmãos, chegamos em algumas questões significativas, importantes, para a gente fechar 3 coisas importantes que esse texto nos ensina. Vamos lá, então? Primeira, o discípulo de Jesus deve avaliar sempre sua condição diante de Deus. Isto é, cuidado. Eu sou o discípulo, eu preciso me avaliar. Eu não posso conduzir a minha vida sem esse autoexame. Eu tenho que estar preocupado com isso. Quem não se cuida fica doente. É como a vida no corpo, a nossa saúde física.
A gente precisa cuidar para não ficar doente ou não ser surpreendido por uma enfermidade. Então, um discípulo de Jesus deve avaliar sempre sua condição espiritual diante de Deus. E isso revela cuidado, zelo com a caminhada da fé, se de fato você é um discípulo de Jesus. Amém? Segundo, o discípulo de Jesus deve confiar em seu intercessor. Isto é segurança. Na vida dinâmica da vida, quando as pessoas têm problemas, causas jurídicas, questões para resolver familiares, problemas, elas buscam um melhor advogado. E alguém pergunta assim, esse advogado é bom mesmo? Ele entende o processo? Está antenado? Nós vimos que o texto bíblico disse que nós temos um advogado, Jesus, o justo. Então, o discípulo dele deve confiar nele. Ele tem um intercessor, em seu intercessor. Isso é segurança. Nós vivemos uma vida na santificação, fomos santos quando encontramos Jesus, fomos separados, temos um processo de santificação até a glorificação no céu. Nesse mundo, nós falhamos, e quando falhamos, temos um intercessor. Nós podemos descansar, podemos abrir o coração, e isso traz segurança. Nós não temos alguém para nos condenar, temos um para interceder por nós. Isso é segurança, isso é importante. O texto bíblico diz no verso 1, temos um intercessor junto ao Pai. Temos um intercessor junto ao Pai. Isso é muito bonito. E 3, o discípulo de Jesus deve alinhar discurso e prática. Isso é coerência. Eu poderia dizer coerência espiritual, existencial. Quando nós vemos o contexto que aqueles falsos mestres não estavam alinhando discurso e prática, João está colocando as bases e refutando ao mesmo tempo aquele falso ensino, dizendo o que é amar a Deus, o que é obedecer a Deus, o que é conhecer a Deus de fato. E ele está ensinando isso, de certa forma. Alinhar discurso e prática, isso é coerência. A nossa autoridade como igreja, como cristão, ela só se dá, fica clara a nossa autoridade quando estamos debaixo da palavra e nós vivemos aquilo que professamos, porque professar é fácil. Por isso muitas pessoas vivem uma vida religiosa, elas citam textos bíblicos, elas vivem em um ambiente religioso, mas elas não estão alinhando isso, o discurso e a prática, a palavra de Deus e a vivência. Por isso nós estamos chamando a atenção dos pais aqui, dos bebês, que é importante ter Deus presente na casa, no lar. Isso faz toda a diferença. Não apenas trazer para o ambiente da fé, da comunidade de Deus, mas viver isso no dia a dia, alinhar discurso e prática. Isso traz autoridade para aquele que é discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Então, 3 coisas. O discípulo deve avaliar sua condição diante de Deus. Número 1, isso é cuidado. Você está sendo cuidadoso com a sua vida espiritual, você tem que estar sempre se avaliando. Não pode deixar a teologia da vida me levar, não, que isso vai levar você para o precipício. Quem tem que levar você, guiar você é o Espírito Santo. Você tem que avaliar a sua vida. E quando a gente avalia, percebe como nas taxas de sangue alguma coisa está fora do lugar, eu tomo medicamento, eu mudo os meus hábitos de vida. Por isso é importante a avaliação pessoal. Segundo, o discípulo deve confiar em seu intercessor, segurança. Eu tenho um Cristo que intercede por mim, eu não estou debaixo de maldição, do medo, eu estou debaixo da graça do Cordeiro, amém? E terceiro, o discípulo deve alinhar discurso e prática. Nós hoje, como igreja de Jesus, nós devemos atentar para isso, para termos um peso, para sermos luz e sal. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos praticar essa palavra, vamos alinhar isso, discurso e prática. E aí vai haver uma coerência, quando as pessoas olharem para você, ali vai uma pessoa coerente, que está vivendo como Jesus andou, está se esforçando, está dando um bom testemunho. Amém? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Foi isso que nós aprendemos aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique em nosso coração, nós possamos seguir
fazendo a vontade do Senhor e testemunhando do seu nome na terra. Amém?